Me conte um relato assustador que você vivenciou. Era minha festa de aniversário e estava anoitecendo. Todas as pessoas foram para suas casas exceto meu amigo que estava esperando sua mãe vir buscar ele. Eu morava em uma zona rural, então fomos dar uma volta pelo pátio. Durante nossa caminhada me lembro nitidamente de ter visto uma grande criatura preta de uns 3 metros de altura na frente do nosso chiqueiro. Não me lembro se aconteceu algo depois disso, mas nunca vou esquecer. Quando menor eu ia para a praia junto com meus primos. Eu estava atrás da casa da avó brincando com os outros. Atrás da casa era uma floresta. Quando me viro vejo 2 pontos flamejantes como se fossem olhos. Eu paralisei. Só voltei ao normal quando minha prima me chamou. Anos depois descobri que minha irmã mais velha passou pelo mesmo acontecimento, só que ela ficou com febre e teve que ser benzida. Eu já vi sombras que tentavam se esconder de mim e quando eu olhava para elas, elas sumiam. Uma das aparições mais marcantes foi quando eu acordei no meio da madrugada e vi uma sombra muito alta sem rosto e toda preta agachada olhando para mim. E quando percebeu que eu acordei, ela saiu correndo para trás do guarda-roupa e sumiu. E magicamente eu voltei a dormir. Contei isso para minha mãe, que disse que era para eu orar que elas iriam desaparecer, e foi isso que aconteceu. Nunca mais aconteceu nada sobrenatural comigo. E olha que quando isso aconteceu foi antes de começar uma fase bem ruim na minha vida. No mês que saiu a primeira parcela do auxílio emergencial, meus pais e irmãs saíram para fazer compras e eu fiquei em casa jogando em call. Passadas algumas horas, escutei alguém bater na porta, mas ignorei, porque eu sempre finjo que não tem ninguém quando estou só. Escutei novamente a batida, dessa vez com mais força. Continuei ignorando e alguém bateu de novo na porta. Dessa vez fui olhar e não tinha ninguém. Voltei a jogar e as batidas se repetiram, dessa vez com mais força. Fui olhar bem devagar para não fazer barulho. Pensei que fosse alguma criança com brincadeira de mau gosto. Vi uma sombra passando de um lado a outra na fresta da porta, mas quando eu abri a janelinha, não tinha ninguém. Fiquei com um pouco de medo e me tranquei no banheiro, durante horas. As batidas na porta continuaram. Com algum tempo no banheiro, escutei um carro chegando, alguém destrancando a porta e entrando. Escutei passos dentro da casa, inclusive em frente ao banheiro. Era a voz da minha irmã mais nova. Só que eles não haviam voltado ainda do mercado. Eu estava sozinha. Nunca aconteceu nada de tão aterrorizante comigo, mas, uma noite que eu estava na casa da minha mãe me preparando para dormir, era de madrugada já, comecei a ouvir passos na cozinha e eu me questionei quem era, mas não fui ver. No outro dia perguntei da minha mãe se ela tinha ido na cozinha de madrugada, e ela falou que não. Aí teve uma noite já de madrugada que eu fui beber água e eu me lembrei dos passos. Depois que eu terminei e fui em direção ao meu quarto, eu vi 2 coisas brilhando como se fosse olhos na vertical me olhando. Nessa hora eu travei e pensei, se isso se mexer eu grito. E fiquei olhando os olhos. Depois de um tempo parado pensando, eu me toquei que era a parte brilhante do interruptor da sala. Fui pro quarto dormir. Aconteceu ano passado. Eu estava na casa do meu pai, único lugar que durmo sozinho. Eu estava tentando dormir, até que escuto passos atrás do meu quarto e depois de alguns segundos os passos passaram. Depois de segundos de silêncio eu escutei um chute na porta, somente um. E depois de quase 1 minuto escutei um cachorro gritando na rua. Não consigo pensar em outra coisa a não ser um lobisomem ter feito tudo isso. Da forma que escrevi pode parecer mentira, mas realmente aconteceu. Tava voltando pro meu quarto. Eu geralmente não corro depois de apagar as luzes pois não tenho medo, mas ontem eu tava andando e quando passei pela sala eu juro que vi uma pessoa alta, sem rosto e toda preta e que aparecia pela mínima luz que refletia nela pela casa de outra pessoa. Aconteceu durante a minha infância enquanto eu morava na casa da minha avó. Eu estava brincando perto de um arbusto do lado da casa da minha avó, durante a noite antes de todos irem dormir. Depois de um certo tempo brincando, fui próximo ao arbusto para descansar. Nesse momento, comecei a ouvir diversos gritos altos e fortes, e após olhar atentamente ao arbusto comecei a ver diversos homens, com fardas militares e armados saindo dos arbustos e indo em linha reta, até uma casa abandonada que ficava próximo da região da casa da minha avó. Segui o exército por um tempo, até que eles entraram no matagal. E a última coisa que eu vi e ouvi foram gritos desesperados e brilhos intensos, como se aquele exército de fantasmas estivesse lutando com algum tipo de criatura brutalmente violenta. Após ter presenciado aquilo, corri de volta para a casa da minha avó desesperado sem saber o que tinha acontecido.
Corri para debaixo do cobertor ao lado da minha avó, que já estava dormindo, e acabei adormecendo mesmo tremendo de medo. Alguns anos depois tomei coragem e entrei no matagal aonde o exército que eu tinha presenciado foi. E encontrei marcas de arranhões nas árvores mais altas, restos de roupas rasgadas, lixo e cápsulas de balas antigas. Cheguei à conclusão que aquilo que eu vi provavelmente aconteceu em alguma época, e o que eu tinha visto quando era criança era como se fosse uma lembrança. Só que não consegui encontrar nenhum relato do que aconteceu lá, pois nenhum dos moradores da região sabia nada sobre aquele local ou quem morava lá antigamente. Hoje em dia, naquele mesmo local mora uma mulher com problemas mentais. E que é muito amiga da minha avó, ela mora na casa da onde ocorreu a batalha. Só que a casa inteiramente destruída, faltando diversos pedaços e recursos básicos, mas mesmo assim ela se recusa a sair da casa. Até hoje não entendo o motivo disso, mas suspeito que tenha algo a ver com o que eu tinha visto quando era criança. Durante uma jogatina de Minecraft, eu era criança na época, eu estava minerando em uma caverna longe da minha casa. Eu passei várias horas naquela caverna. Quando eu decidi voltar para minha casa, eu me deparei com minha casa pegando fogo e todas minhas janelas, que eram feitas de cerca, foram trocadas por grades, e todos os meus baús foram saqueados, restando apenas alguns itens como comida. Na época eu não sabia da existência do Herobrine, então não me assustou muito. Hoje em dia eu lembro desse acontecimento e fico tentando desvendar o que poderia ter acontecido naquele dia. Uma hipótese para esse acontecimento era que a versão do meu Minecraft era bem antiga, uma das primeiras lançadas para o mobile. Por eu ter ficado horas jogando o jogo, poderia ter brigado e ter trocado alguns blocos da minha casa por outros. Este relato é do meu pai. Minha família tem muitos, pois sempre fomos ligados a essas coisas, então vou contar um pouco do que eu lembro. Minha família tem parentes no Uruguai, conhecido por também ter relatos sobre bruxas, e um dia meu pai e outras pessoas, algumas sensitivas, foram para lá e ficaram na casa de um conhecido. A casa tinha um terreno grande e era de madeira, tijolos, meio antiga com terrenos na frente, atrás etc. Ele pegou um quarto de teto de madeira, era mais profundo, poderíamos dizer. Todos os sensitivos já haviam sentido algo de ruim, principalmente minhas tias que trabalhavam com isso, mas ele era um rapaz corajoso e agora vou lhes dizer coisas inacreditáveis. Já não bastasse o sentimento de estranheza naquela casa, meu pai é um cara sortudo. A recepção não foi brincadeira. Logo na primeira noite, enquanto ele se deitou para dormir, visto que não conseguia tão rápido apesar de nunca ter dificuldades para isto, enquanto estava deitado na cama escutou em cima do teto passos. Mas passos é normal. Todo mundo diz algo assim, mas não escaladas. O que meu pai escutou de dentro do quarto era algo que subia pela parede de um lado, corria pelo teto e pulava para o outro lado do terreno. Um padrão que se repetiu no segundo, terceiro, quinto dia e por aí vai. Um dia ele achou que era brincadeira de alguém e foi andar pela casa para ver se tinha alguém acordado. Todos dormindo, não haviam crianças por perto. E era sempre de noite, não podia ser alguém normal. E o padrão se repetindo todos os dias de noite e mais coisas estranhas acontecendo. Até que ele precisava parar com isso, achar o que fazia o padrão de escalar, correr e pular. E por um azar ou sorte divina ele ficou com vontade de ir ao banheiro. Todavia o banheiro ficava do lado de fora da casa, afastado da casa e justamente onde ele ouvia o barulho de pulo. Sim, o lado do terreno para o qual seja lá o que for provavelmente iria, pois já estava de noite e nada do barulho no teto. Ele foi, saiu da casa, todos dormindo, e ele indo até o banheiro, conseguiu, nada de estranho, até que ele começou a ouvir algo de dentro do banheiro. Sim, seja lá o que era, ele novamente foi para o terreno e dessa vez meu pai não estava no quarto seguro. Ele estava longe da casa, sozinho na noite e no meio de um terreno sem iluminação, tirando-a da casa que estava bem afastada do banheiro. Mas ele não podia ficar lá para sempre. Abriu a porta do banheiro ainda escutando o barulho. Saiu do banheiro e não viu nada demais, pois estava escuro. Então foi fazendo o caminho para casa. Ele fugiu do barulho. Não. Porque ele não tem amor à vida. Ele foi atrás do barulho, para acabar com seja lá o que fosse, para que deixasse ele dormir em paz. Não enxergava praticamente nada, só seguia o barulho que se mostrou ser de escavação. Alguém estava mexendo na terra. Conforme se aproximava, a visão dele se ajustou em algo à frente dele que até hoje ele diz que não sabe se deveria ter ido atrás.
Assim que a luz se ajustou para sua frente e ele focou os olhos e a audição, viu uma criatura de olhos grandes e negros, que refletia um pouco da luz da casa. Tinha o tamanho de uma criança, mas muito magro, nível anormal, agachado no chão enquanto olhou para meu pai sem fazer nada, sem dizer nada, apenas continuou o que estava fazendo, agachado e curvado no chão, com unhas muito grandes que usava para cavar, mexer e remexer a terra. Meu pai se afastou e correu para casa. Ele descobriu que o antigo dono da casa era um bruxo, se matou lá, e eles encontraram ossos enterrados no terreno, que pareciam ser de uma criança. Agora fica a dúvida: o que a criatura que meu pai viu fazia todas as noites escavando o terreno? Depois voltou para o Brasil, mas isso não foi a única coisa que aconteceu lá. Obrigado por quem teve paciência de ler este relato. Eu gosto de escrever, mas o relato é real. Mas e você? Qual foi a coisa sobrenatural mais estranha que você já presenciou? Conte para a gente nos comentários e se inscreva no canal. Temos conteúdo todos os dias aqui.